Olá, muito boa tarde. Nesta sexta-feira, dia 20 de junho, hoje, nono dia de Copa do Mundo, e a quinta-feira ficou marcada para o Luizito Soares, que voltou com tudo e conseguiu a classificação do Uruguai. O Wayne Rooney fez o seu primeiro gol jogando pela Copa do Mundo, mas que não adiantou muito, com certeza. O jogo de ontem vai ser o nosso principal assunto neste programa de hoje. Vamos comentar também, né, o empate sem graça ontem da Grécia. Também vamos falar dos jogos que vão acontecer neste fim de semana. E, Cleison, acho que a gente pode classificar o jogo de ontem como o melhor até o momento na Copa do Mundo, né? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos amigos de casa. Com certeza, um dos melhores jogos, se não o melhor, segundo ou terceiro melhor dessa Copa do Mundo. Porque a gente também teve um baita jogo, né? Holanda e Espanha, apesar da goleada, a Holanda dominou aquela partida. A gente teve também o confronto entre Portugal e também a Alemanha. E esse jogo de ontem entra nesse hall também, né? A vitória da seleção uruguaia precisava vencer, né, para continuar tendo chances. E a Inglaterra, apesar de tudo, não está eliminada. Ainda tem chances e ela aposta a chance dela agora, nesse momento, da Itália, né? A Itália está enfrentando a seleção da Costa Rica, lá na Arena Pernambuco, jogo 0-0 já no início do primeiro tempo. Aliás, esse grupo da morte, né, tá sensacional. Eu não esperava tudo isso. A gente já esperava um pouco de emoção, mas eu acho que foi além do que a gente esperava, né, Cleison? Sabe por que essa emoção toda? Tudo em função da Costa Rica. Aquela vitória de Costa Rica 3-1 diante da seleção do Uruguai na estreia acabou embolando toda a situação nesse grupo e tornando o grupo ainda mais emocionante. Se era um grupo da morte antes da bola rolar, em função de 3 seleções campeãs do mundo, Inglaterra, Itália e Uruguai, se tornou ainda mais depois da vitória surpresa da seleção da Costa Rica. É isso aí. Vamos então falar um pouquinho com o André, que está lá em Teresópolis, né, depois do empate sem gols contra o México. Vamos saber como é que está a situação da seleção brasileira. Muito boa tarde, André, tudo bem? Essa é a coletiva que está acontecendo neste momento. Davi Luiz, né, que está falando, né? Desde terça-feira, eles se reapresentaram, né, terça-feira no aeroporto lá no Rio de Janeiro, no Galeão, e ontem voltou aos treinamentos. Eu acho que agora o André pode falar pra gente quais as últimas novidades, né, André? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Um abraço para você, um abraço para o Cleison, para todo mundo ligado na TV Aparecida, no Brasil Esportes. Pois é, a seleção brasileira se reapresentou ontem aqui na Granja Comari. Teve treinamento à tarde, foi curto. Hoje vai ter treinamento de novo, às 3 horas da tarde, no Campo 1 aqui da Granja. Depois, no sábado, também mais um treinamento. Na sequência, a viagem para Brasília. E no domingo, o reconhecimento do gramado do estádio Mané Garrincha. Vocês notaram aí, treinamento só em um período só. E o Júlio César, ontem na entrevista coletiva, foi indagado se a seleção brasileira treina pouco. Olha, eu acho que foi um jogo contra o México fisicamente muito pegado. Então, é uma competição curta, ela exige que os jogadores descansem, né? O goleiro menos, porque o goleiro não corre na partida. E sente. Eu, contra o México, senti realmente, mentalmente, psicologicamente, é uma partida que eu perdi 1 quilo. Então, imagina para os jogadores de linha. E estava muito quente. Então esse descanso é necessário. E o treinamento de ontem foi embaixo de muita chuva. O tempo muda a todo momento aqui em Teresópolis. Você confere aí nas imagens, e até foi difícil para o nosso cinegrafista, o Maico Paranhos, fazer essas imagens. Vocês não imaginam o tanto que ele se molhou para trazer esse registro desse treinamento para vocês aqui no Brasil Esportes. Mas tá aí, o Hulk participou do treino, os outros titulares que entraram jogando na partida contra o México não participaram desse trabalho, aí só foram os reservas. De titulares, só o Ramírez e o Júlio César do último jogo contra a equipe do México. Muita chuva, muito frio, alguns torcedores apareceram na cerca, aqueles que moram no condomínio em volta da Granja Comari e acompanharam o treinamento da seleção brasileira. E sobre treinar no frio, treinar na chuva e depois jogar no sol e no calor, o Júlio César respondeu sobre isso. A gente vê aí muitos jogos, né, que estão sendo ocorrido com a chuva e pode acontecer com a gente.
né? Não sei se em Brasília vai chover ou não sei qual é a previsão. Não muda muito. Eu acho que treinar no frio aqui, por exemplo, para mim, para os goleiros, para o Jefferson e para o Vitor, é importante porque a gente acaba treinando com a bola molhada, o campo molhado, a chuva na cara e, querendo ou não, é uma situação em que a gente acaba se preparando para caso possa ocorrer aí no futuro pegar um jogo com muita chuva. Eu acho que basicamente é isso. E o Júlio César também falou durante a coletiva, Luciana, de que a seleção brasileira precisa evoluir em alguns aspectos e que todos eles sabem onde precisa evoluir para conquistar o hexacampeonato. E ele acredita que o time, na fase oitavas de final, estará na ponta dos cascos. É isso aí, bom. Realmente, essa sinceridade do Júlio César, né, em falar que falta muito para evoluir. Eu acho que ele é um dos jogadores mais sinceros, né? Se você lembra, Cleison, na Copa das Confederações ele falou sobre isso, o Felipão não gostou muito, né? Até levou alguns dados para a coletiva de imprensa, que realmente tinha evoluído na Copa das Confederações, e com certeza o Felipão não deve ter gostado dessa sinceridade do Júlio César. Você acha que, às vezes, uma sinceridade a mais de um jogador para o outro pode atrapalhar o clima dentro do elenco ou não? Isso depende de cada um, ele tem o livre-arbítrio para falar o que bem quiser. Não, ele não pode falar o que bem quiser, lógico que ele tem que ponderar algumas situações, porque a gente sabe que num grupo, principalmente de futebol, uma palavra mal colocada é o suficiente para trazer uma certa instabilidade dentro do grupo. Agora, o que o Felipão tem feito é tentado blindar os jogadores perante a mídia. Lá dentro, ele com certeza cobrou dos jogadores. Ele sabe que não evoluiu tanto assim como ele colocou. Como o Júlio César destacou, e é um jogador, ele pode falar exatamente, porque o Felipão, ele conversa dentro do grupo, o Felipão deve ter conversado com ele também, ele viu, ele presenciou, porque senão ele não teria falado isso, mas perante a imprensa é evidente que o Felipão jamais vai chegar e vai colocar em xeque os jogadores dele, ele não vai trazer essa polêmica, ele não é bobo, o Felipão é experiente, dentro do grupo, no vestiário, ele vai cobrar, ele vai questionar jogadores, ele vai pressionar jogadores, mas perante a imprensa é aquele discurso de sempre que a gente sabe, muitas vezes até comprando briga com a imprensa. Ele adora isso, ele adora ter uma polêmica para que ele possa trabalhar em cima dessa situação. Trabalhar a parte psicológica, o lado emocional do atleta. Ainda mais diante de uma Copa do Mundo, uma competição de tiro curto. Né? Então ele vai tentar usar o que ele puder ao máximo para poder motivar e extrair o que for possível dos seus jogadores. Agora o Júlio César analisou com frieza. Realmente a seleção ela precisa evoluir. Copa do Mundo é assim, é o processo de evolução. Você de repente não vai bem num jogo, no próximo você tem que mostrar algo a mais, porque senão o risco de ficar pelo caminho é muito grande. Em relação ao clima, né, ao tempo, você acha que isso é desculpa para jogador? Não, né? Copa do Mundo tem que estar preparado para tudo, né? Não, o jogador ele treina, ele está preparado para tudo. Na verdade, o jogador que treina numa situação adversa, por exemplo, com sol, com calor, quando ele pega chuva é até maravilhoso. Costuma falar, é mamão com açúcar, né? Então, se o cara está bem condicionado fisicamente, bem preparado, tecnicamente ele consegue passar por cima desses obstáculos. É algo que dificulta um pouco a mais? Sim, dificulta. Mas se ele está muito bem preparado, ele passa por cima disso tranquilamente. E um exemplo claro é a Alemanha, né, que está tirando de letra, né, esse calor aqui no Brasil. Então, acho que até agora nenhuma seleção demonstrou assim, que está fraca em campo em relação à variação climática. Então, é um exemplo aí para o Brasil não colocar isso como empecilho aí para melhorar o rendimento na Copa do Mundo. E agora confira o Pronto Falei com o André Isaac. Ontem, na entrevista do goleiro Júlio César, o termo que ele mais utilizou em quase todas as respostas, Copa das Confederações. O Brasil ganhou no ano passado, ganhou em cima da campeã do mundo, a Alemanha. E, através da Copa das Confederações, o goleiro acredita que o time é competitivo para conquistar a Copa do Mundo. Ora, uma competição não tem nada a ver com a outra. Na Copa das Confederações tinha uma seleção chamada Tahiti, que tomou goleada de todo mundo. Agora, o nível é muito maior. Tanto é que a vice-campeã da Copa das Confederações já está eliminada. A Espanha não vai participar da próxima fase da Copa. Então, a Copa das Confederações, desde o início a gente dizia, e agora mais do que nunca, ela tem que ser esquecida. Ela não pode servir de base para a Copa do Mundo. Pronto, falei.
É isso aí. Bom, muitas imagens, né, já começam a ficar marcadas nesta Copa do Mundo. E anteontem, né, vários chilenos, a torcida chilena acabou invadindo o Maracanã. Todo mundo aí de casa já deve ter visto essas imagens 50, 60 vezes, né? E eu acho que isso aí, Cleison, foi um teste para a FIFA, né? Acho que foi um teste aí para essa segurança. Não sei como que eles conseguiram descobrir esse portão, gente. Com certeza foi um plano, né, que deu certo para os chilenos. E tomara que esse encorajamento, né, desses torcedores do Chile sirva como exemplo para a segurança da FIFA, para que isso não aconteça mais. Com certeza, a FIFA não esperava, né, esse dentro de todo o padrão FIFA que se é comentado, que é algo, assim, parece fora do comum, fora dos padrões, né, porque é um padrão bem elevado, mostrou fragilidade. Né, porque essa barreira de contenção ali, invadiram a sala de imprensa. Parece que foi tão fácil, né? Foi muito fácil, então deixa até todos com a pulga atrás da orelha. Você fica preocupado, de repente você está trabalhando, aparece esse tanto de gente, né? E alguns torcedores, inclusive, conseguiram entrar no gramado do estádio. Foi um absurdo, né? Conseguiram entrar lá no gramado do Maracanã. Imagina se o jogo tivesse começado, a confusão que não teria dado. E sendo que somente torcedores com ingresso poderiam circular naquela região, naquele setor onde os torcedores acabaram invadindo para poder chegar ali e adentrar a sala de imprensa. Até acho que a punição imposta ela foi muito branda, porque foram dados 3 dias, né? Foram 72 horas de prazo para que esses torcedores que foram inclusive detidos, boa parte deles, outros conseguiram fugir, estão aqui ainda pelo país. Mas esses que foram autuados, eles ganharam um prazo de 72 horas para deixar o Brasil. Então, eu acho que deveriam ter sido deportados e pagar as penas cabíveis. Então, acho que foi até branda essa situação. É isso aí. Vamos ao nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. Em seguida, vamos fazer contato novamente com o André Isaac, saber a situação da Seleção Brasileira. O que a seleção vai fazer hoje na parte da tarde. Vamos comentar também os jogos de amanhã. Cleison, fala rapidinho. Tem gol? Não, 0-0 ainda. Partida em andamento na Arena Pernambuco, Itália e Costa Rica. Esse empate, por enquanto, vai eliminando a Inglaterra. Ei, ai, ai. A gente volta rapidinho. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos saber como é que está o clima lá na coletiva. Davi Luiz é quem está falando neste momento. Antes do jogo da estreia, o Filipão disse que tinha conversado bastante com os jogadores na concentração, preocupado com a estreia, para saber como é que estava. E agora, ele tem conversado também com vocês ou está a mesma coisa? Ou tem conversado mais antes desse Conversa todos os dias. Existem conversas direcionadas a certos assuntos, a certas coisas que a gente está vivendo. É um treinador, um ser humano presente no nosso dia a dia, em todas as nossas escolhas também. Ele é muito transparente em tudo que fala e faz. Um grande comandante, né, que está tendo a oportunidade de estar na seleção novamente. E faz parte da filosofia dele de trabalho também, que eu acho que isso é muito bom, quando a gente consegue ter essa ligação, nunca perdendo o respeito e sempre tendo a liberdade de falar e conversar para melhorar e querendo melhorar, que quem não quer melhorar nunca cresce. Então, o Filipão continuou também sempre perto de nós, nos alertando, nos ajudando, nos elogiando, nos agradecendo, puxando a orelha e tudo quanto é tipo de coisa que pode acontecer, o Filipão está presente. É isso aí, Davi Luiz, que, né, tá jogando bem. Você acha que o rendimento dele é aproveitável até o momento? 2 jogos? Sim, eu acho que ele tem feito uma boa Copa do Mundo. A partida passada, inclusive contra o México, ele foi um dos melhores do Brasil em campo. Se destacou um pouco mais. É um zagueiro de muita qualidade, né? Não é à toa que foi comprado recentemente pelo Paris Saint-Germain e é hoje o zagueiro mais valorizado do futebol mundial. Vamos lá, o assunto ainda é a invasão da torcida chilena. E agora eu quero saber do André. André, o que você achou aí dessa invasão, desses, acho que desocupados, né, fizeram lá no Maracanã? Eu achei que foi assustador, Luciana. Realmente foi uma falha da segurança, esses torcedores chilenos invadirem a sala de imprensa. Ainda bem que não agrediram ninguém, que os danos foram apenas materiais. O Felipe de Paula, que está aqui na Granja Comaria, ele é de Manaus, do jornal A Crítica, estava lá no Maracanã, naquela sala de imprensa, naquele momento. E ele nos conta o que aconteceu.
Então, a gente foi pego de surpresa na sala de imprensa, né? E apesar de serem um monte de jornalistas, devia ter uns 100, porque a maioria já tinha subido para a tribuna ou descido para o campo, apesar de sermos jornalistas, todo mundo ficou assustado. Eu não vi ninguém tendo coragem de puxar uma câmera e começar a filmar. Demorou. A primeira reação foi a gente proteger nossos equipamentos, principalmente os fotógrafos que ainda estavam lá, tinham muito equipamento. E eles entraram em um número assim, superior a 100, com certeza, correndo na sala de imprensa. Então gerou um alvoroço, uma confusão generalizada. E aí os seguranças, os stewards, eles foram atrás desse grupo, eles quebraram uma parede tentando acessar o campo. Parece que cerca de 50 deles conseguiram entrar no campo, conseguiram assistir o jogo, correram para as arquibancadas. E um grupo parece que foram 85, né? Que foram presos lá dentro. Um grupo não conseguiu nem entrar na sala de imprensa e um bom número, talvez uns 60, não conseguiram acessar o campo e foram detidos, foram retidos ali pela segurança e pela polícia militar que entrou na sala de imprensa. Mas a sensação na hora assim, foi de pânico. A gente ficou assustado com os equipamentos e com a nossa segurança também, né? E eu tentei conversar com um deles, que até disse para mim que tinha ingresso, talvez não tivesse. E ele me falou, a esposa dele, namorada, na verdade uma acompanhante, eu não sei quem é, saiu numa cadeira de roda. Eu perguntei se ela estava bem, ele disse que sim, mas saiu numa cadeira de roda. Então eles mesmos se machucaram um pouco e eles falaram que eles entraram por ali pela sala de imprensa porque viram que ali tinha pouca movimentação de polícia, ou seja, já estavam premeditando aquilo. E não foi percebido pela segurança, da mesma forma que não tinha segurança suficiente para conter a invasão deles. Ok, tomara que tudo isso que aconteceu, Luciana, sirva agora de alerta para que não ocorra novamente nessa Copa do Mundo. É isso aí, valeu, André. E agora vamos falar um pouquinho, né, dos jogos de ontem. E que quinta-feira, né? Ainda bem que foi feriado ontem, todo mundo ficou... Aliás, você ficou em casa? Eu fiquei. Ficou, né? Bom demais ver aquele jogaço, né? Uruguai e Inglaterra. Acho que o set seria Luís Soares contra a Inglaterra. Impressionante, gente. O cara ressuscitou. Há um mês atrás ele estava sentado numa cadeira de rodas, né? Que ele fez uma cirurgia no menisco. Foi o melhor camisa 9 do futebol europeu nesta temporada. Era previsto para ele jogar 70 minutos, jogou um pouco mais que 70 minutos, né? E se não fosse ele, com certeza o Uruguai poderia ter sido eliminado. Então, ele com certeza vai ser um dos caras desta Copa do Mundo. Você esperava tudo isso? Gente, tanta coisa que ele passou, ele estava desacreditado, né? Ele, no jogo passado, ficou sentado no banco de reserva, só olhando o jogo e consegue fazer 2 gols contra a Inglaterra, né? Inglaterra que realmente impressionou nessa Copa do Mundo, eu não esperava tudo isso da Inglaterra. Então, Luís Soares, você foi o cara ontem. Exatamente. Você perguntou se eu esperava. Não esperava não. Que isso, ele é justamente demais. Por conta dessa situação, da cirurgia recente, daquela, inclusive, dúvida se ele participaria ou não da Copa. A seleção uruguaia aguardou até o último momento para confirmar a participação do Luís Soares. Chegou-se a cogitar, inclusive, o corte dele da seleção, mas ele foi confirmado. O treinador apostou nele, né? O Oscar Tabares apostou na recuperação do Soares. E ele também, tão importante quanto a aposta do treinador, o treinador acreditar, os companheiros de equipe, também dependeu muito dele, porque ele foi muito honesto ali com o treinador e sentia que teria condições de se recuperar a tempo. Inclusive, antes desse gol aí, o segundo que a gente está vendo agora, ele falou que ia pedir para sair, porque ele já estava cansado, fisicamente, né? Ele não estava aguentando mais, estava com câimbras. Então, ele disse que pensou, não, eu vou aguentar mais uns 2 minutos aqui, porque de repente pode vir uma bola aqui na área que eu posso definir. E assim que ele estava pensando nessa situação, a bola acabou sobrando para ele, ele definiu muito bem. Mas é um jogador de estrela. E um jogador cotado no mercado mundial. O Barcelona já fala, inclusive, da contratação dele. 290 milhões de reais seria o valor da proposta, ou 89 milhões de euros, o valor da proposta do Barcelona para tirá-lo do Liverpool. Lembrando que o Liverpool está interessado nessa situação, o valor pode ser um pouco menor, a multa rescisória é de 89 milhões, mas ela pode cair bastante, já que o Barcelona cogita, inclusive, colocar o Alexis Sánchez nessa negociação. O Sánchez que defende a seleção do Chile, né, que eliminou, coincidentemente, a seleção da Espanha, e o Sánchez pode ser envolvido nessa negociação e ir para o Liverpool, e o jogador Soares ser negociado, transferido para a equipe do Barcelona. Isso é o que traz para o Uruguai, Cleison, essa vitória ontem, além da moral, né? Além de muita moral. Não, traz essa moral, essa confiança necessária. O Uruguai mostra, um acréscimo, né? Claro que na última rodada ele vai ter um confronto difícil que é contra a seleção da Itália,
né, muito possivelmente podendo até definir a primeira colocação do grupo para a Itália. Vai depender, é claro, do andamento do jogo desse momento contra a seleção da Costa Rica, confirmando 0-0 é o resultado em andamento nesse primeiro tempo. Mas para a seleção do Uruguai é a moral necessária para mostrar que o Uruguai tem condições. Depois da derrota surpreendente para a Costa Rica, ela bateu a Inglaterra, uma das favoritas do grupo, e aí pega a Itália, que seria a grande favorita desse grupo. É isso aí. Ficou difícil para a Inglaterra, né, uma classificação. Você vê como um vexame essa desclassificação da Inglaterra neste momento ou não? Você acha que a Inglaterra mostrou em campo muito além do que você esperava? Não, a gente sempre espera mais da Inglaterra, mas essa é a situação da Inglaterra ao longo dos mundiais. Então, isso que eu te É uma falar. seleção que todos sempre esperam algo mais da Inglaterra. Na hora H. E ela não consegue. Aham. A Inglaterra é assim mesmo. É uma seleção que não consegue atender as expectativas. Ganhou apenas a Copa que sediou em 1966, né? E todos sabem as circunstâncias. Foi meio que na pressão, né, que a Inglaterra acabou chegando àquele título mundial. Depois chegou a fase semifinal na Copa de 90. Mas é uma seleção que sempre, né, desaponta. É uma seleção que não consegue fazer jus à fama que tem. É. E, Cleis, você conseguiu ver alguma coisa no Uruguai que você ainda não viu na seleção brasileira? A garra. Garra, né? A garra, que ele está sempre uma seleção que não se entrega, lutam bastante. Só observar o Luis Soares. Soares, jogador lesionado, saiu de campo extenuado, mas o tempo todo participando, ele traz dando carrinho, correndo. Então os uruguaios têm muito mais poder de reação, de brigar pela bola durante os 90 minutos do que a seleção brasileira. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho do jogo sem graça, né? Japão e Grécia ontem 0-0. Para você, qual que foi o pior jogo até agora? Japão e Grécia ou Irã e Nigéria? Não, Irã e Nigéria, disparado. Conseguiu ser pior que isso, o né? Japão ainda criou algumas oportunidades, buscou muito, faltou aquela força ofensiva, né? A seleção japonesa, ela não tem, assim, aquele jogador que possa chamar a responsabilidade e ser o goleador da equipe. Mas o Japão, ele brigou bastante, criou muitas oportunidades. É uma seleção que troca muito passes, né? Uma seleção que tem uma facilidade muito grande de tabelar, de buscar as jogadas, mas falta essa questão da definição. Me lembrou muito a seleção do Paraguai da Copa de 98. Uma seleção que tinha muito domínio, tinha boa posse de bola, trocava muitos passes, chegava com relativa facilidade a defesa adversária, mas não tinha um finalizador, um jogador que definisse as jogadas. O Japão tá sem aquele jogador cérebro, né? Que eu esperava que o Honda faria essa função, mas parece que nessa Copa do Mundo ele não vai mostrar tudo que ele joga, Ele né? não está conseguindo ser o goleador que se esperava dele, né? A seleção japonesa tem uma seleção que tem como característica a parte ofensiva. Ela ataca bastante, ela ataca muito. Só que não está conseguindo definir bem as suas jogadas. É isso aí. Vamos voltar a falar com o André, gente, porque tem um jogador que leva um pouquinho de medo, né? O Eto'o que ainda não jogou, aquela lesão ainda continua, né? Ele não conseguiu ainda recuperar da lesão, mas ele falou hoje que tem muita vontade de jogar contra o Brasil. Será que tem alguns jogadores, André, que ficam com medo dessa vontade dele jogar no último jogo do Camarões? Sem dúvida, Luciana, o Eto'o é um jogador temido e muito conhecido dos jogadores brasileiros, que já tiveram a oportunidade de atuar com ele, de jogar contra ele. Por exemplo, o zagueiro Thiago Silva, ele foi perguntado qual atacante que ele não gostaria de enfrentar na Copa do Mundo. Olha só o que ele respondeu. Olha, eu posso te dizer do Eto'o. Enfrentei recentemente, já vinha enfrentado na época da Inter de Milão com o Milan, e sei da qualidade que esse jogador é. Um jogador diferenciado, um jogador experiente, ainda mais forte, acredito eu, nesse momento. Na Champions League, quando fomos eliminados pelo Chelsea, eu acho que não estava 100% fisicamente, mas ainda nos deu uma grande dificuldade no setor defensivo, ainda me deu uma entrada no tornozelo que me machucou um pouquinho. Mas é um jogador muito diferenciado, uma qualidade técnica impressionante, e no pequeno espaço ele é fatal, você não pode piscar. Então, com certeza, esse é o atacante assim, que eu estou mais preocupado. E outro jogador que pode falar sobre o Eto'o é o Ramires, já que atuou com ele no Chelsea. O Samuel é um amigo meu, fiz amizade no clube, é um excelente jogador. Tem uma bagagem bem grande aí, a gente sabe que não pode vacilar com ele, até porque em jogos grandes ele aparece bastante. A gente acompanhou isso aí no Chelsea, nos jogos grandes, ele ajudou bastante a gente lá. Então acho que é um jogador importante para Camarões que pode
surpreender nessa Copa, então a gente está procurando ter todos os cuidados, como eu, Davi, o Oscar, o William já conhecemos, tudo que puder falar para ajudar os companheiros a gente vai fazer para que a seleção possa vencer. Mas isso é o que dizem os jogadores da seleção. Na minha visão, Luciano, eu acho que esse setor tem que jogar porque ele está machucado, ele está fora de forma, ele está fora de ritmo e ele não vai representar esse perigo todo, não. Tá, é a opinião do André Isaac, que tem 2 dias para se recuperar. Tem gol ou não? Não, 0-0 ainda. Não, já vamos fazer gol. Itália e Costa Rica. É isso aí. Próximo bloco, vamos falar da Colômbia. Colômbia, que torcida amarela apaixonada pelo seu time. Venceu Costa do Marfim por 2-1. Será que tem chance de conquistar o Mundial? Vou perguntar isso pro Cleison. No próximo bloco a gente volta já já. É isso aí, de volta ao Brasil Esportes. Enfim, saiu um gol, né? Quem que fez o gol? Foi o Brian Ruiz. Brian Ruiz, aos 43 minutos do primeiro tempo, na Arena Pernambuco, abre o placar para a seleção da Costa Rica. Agora Itália 0, Costa Rica 1, a surpresa desse grupo da morte. Mas a Itália tá com posse de bola? Como é que é? Lê aí. Não, a Itália já equilibrou já a posse de bola. A seleção da Costa Rica começou melhor, chegou a ter mais de 60% de posse de bola. A Itália equilibrou, mas a Costa Rica já no finalzinho do primeiro tempo acabou marcando o seu gol. É isso aí. Vamos falar um pouquinho então da seleção de Camarões, que eu esperava muito mais, né? A torcida veio de longe para prestigiar o time, né? E a gente viu uma cena, né, feia no jogo contra a Croácia, né? Isso. Olha a imagem feia mesmo. E o chefe da segurança comentou sobre essa situação da seleção de Camarões na Copa do Mundo. Vamos ouvir. O Cameroun a fait beaucoup d'efforts pour les joueurs. Les primes de match ont donné beaucoup d'argent. Aucun résultat. Les docteurs n'ont pas cet argent. Les instituteurs n'ont pas cet argent. Beaucoup d'autres n'ont pas le même argent que les joueurs ont eu. Beaucoup de sacrifícios. E aí? O que a gente pode esperar desse jogo contra o Camarões? Você tem um medinho ou não? Morro de medo. Não tenho medo não. Não tenho medo. Acho que a seleção brasileira, jogando o seu futebol normal, natural, vai ganhar de Camarões. Tem que ganhar, né? Para mim não foi surpresa a situação de Camarões. Até disse que antes da Copa começar, a gente participando aqui, eu falei, Camarões para mim vai ser o saco de pancadas do grupo. Você falou mesmo. Ela vai ser o saco de pancadas do grupo. E não teve segredo. Os camaroneses, normalmente, eles têm muitos problemas. A questão extracampo, como destacou ali o chefe da segurança, e até indignado, essa questão... Eles até tiveram razão nessa reivindicação deles, porque a seleção de Camarões, a Confederação de Camarões, ela teve um lucro muito grande, ela aumentou, né? Teve um aumento na sua verba para disputar a Copa do Mundo, e o aumento não foi repassado para os jogadores, era um aumento já bem defasado. Só que você está numa Copa do Mundo, você exigir dinheiro para vir jogar uma Copa do Mundo, que é uma competição que todo mundo quer jogar, tem jogador que, inclusive, pagaria para jogar a Copa do Mundo. O cara paga, fala, não, eu quero uma oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Os jogadores ameaçaram greve para não vir jogar. Mas isso também não é exclusividade de Camarões. Brasil, em 90, teve esse problema com relação a patrocínio e todo mundo viu no que deu. A seleção brasileira, uma seleção, naquela oportunidade, até com status de favoritismo, né, chegava como uma das favoritas ao título, acabou saindo nas oitavas de final, sendo eliminada pela seleção da Argentina. E Camarões agora da mesma forma, uma seleção que tem bons jogadores, né, qualidade técnica dos jogadores de Camarões, individualmente falando, são jogadores de um nível até elevado, mas essa bagunça toda, essa questão extracampo, acabam influenciando. E deu nisso. A seleção de Camarões acabou sendo eliminada precocemente nessa Copa do Mundo. É isso. Agora o André, né, tirou um tempinho pra gente, né, André? Boa tarde, como é que você está? A coletiva já chegou ao final ou o Davi Luiz continua falando com a imprensa? Travou. Agora a gente consegue novamente contato com o André Isaac. E vamos falar da Colômbia, gente. Tão bom ver a Colômbia jogando, né? Venceu por 2-1. Tá conquistando muitos fãs aqui no Brasil, né? Porque a torcida é muito bonita. Os jogadores em campo têm muita garra, como a seleção do Uruguai, né? E foi uma vitória muito boa para a Colômbia. O que a Colômbia tem, ô Cleison, que motiva a gente a ficar ali vendo esse jogo? Eu não fiquei com vontade de deixar de ver essa partida. Muito bom ver a Colômbia jogando assim, né? Você esperava tudo isso? Sempre foi uma seleção com garra, assim, jogando em campo? A seleção colombiana, ela em algumas oportunidades conseguiu montar boas seleções, mas que tinha o problema da falta até mesmo de experiência, né? Uma seleção que não tinha aquele respeito pelos adversários, né? Não tinha aquela tradição. E aí, muitas vezes, acabava obtendo resultados que surpreendiam a todos de forma negativa, saindo até precocemente de Copas do Mundo.
A gente se lembra, por último, da seleção de 94, que chegou nos Estados Unidos com um status bem elevado. Ela vinha de uma goleada 5-0 em cima da Argentina nas eliminatórias. Uma seleção que muitos esperavam poder chegar, inclusive, à fase semifinal, acabou sendo eliminada. Mas montou um grupo. A seleção da Colômbia tem um grupo muito bom, um grupo que pode avançar, caso, é claro, mantenham essa postura de jogar sério, essa postura de buscar o resultado. Uma postura muito forte defensivamente, mas que não deixa de atacar, não abdica jamais do ataque. É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora da seleção brasileira. Alguns preferem que a seleção jogue contra a Holanda. Outros preferem que jogue contra o Chile. André, qual a preferência do Júlio César, Holanda ou Chile? Olha, Luciana, para mim disparado o Chile. O Chile é freguês da seleção brasileira. Seleção da Holanda em 74 eliminou o Brasil. Na última Copa do Mundo eliminou a seleção brasileira. Falar nisso, o Júlio César foi perguntado ontem sobre Holanda ou Chile na próxima fase. E o jogador se esquivou da resposta. Olha, eu vou ser bem sincero. Essa pergunta eu não gostaria de responder porque nós temos um jogo agora diante de Camarões que decide a nossa classificação. Então falar da Holanda agora ou do Chile, eu acho que para mim seria até um desrespeito em relação a Camarões. Eu acho que é uma coisa que se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar depois, se Deus quiser, da classificação. E o Júlio César foi esperto, viu, Luciana? Porque eu e outros jornalistas, nós já estávamos preparados na entrevista coletiva para perguntar para ele como seria enfrentar a Holanda. O último jogo da Copa do Mundo de 2010, que o Brasil foi eliminado e que o Júlio César não fez uma boa partida e que foi traumática para ele. Então, ele já nos cortou desde o início e não iria responder essa pergunta. Fica, então, para outra oportunidade, isso é, se ele der entrevista coletiva antes de um provável jogo contra a Holanda. Cleison, quem mostrou mais futebol até o momento? Holanda, que goleou a Espanha, ou o Chile? A seleção chilena, para mim, vem jogando futebol, futebol melhor. Vem jogando futebol que a gente gosta de assistir, que a gente gosta de ver. É claro que a seleção da Holanda ela teve um resultado expressivo, essa goleada em cima da seleção espanhola, mas depois ela penou, né? Ela sofreu no outro jogo dela, venceu a seleção da Austrália, mas com muita dificuldade. Foi difícil. Venceu de virada, inclusive no terceiro gol da seleção holandesa, a seleção australiana perdeu uma chance enorme de marcar o terceiro gol. Faria ali o terceiro gol e praticamente liquidaria a seleção da Holanda. Aí perdeu o gol no contra-ataque, a Holanda foi e fez o terceiro gol e acabou com a vitória. E na goleada, a Espanha no primeiro tempo jogou mais que a Holanda, A Espanha deixou claro que hoje vencer ela não é... Aqueles 3-0 que o Brasil fez na Copa das Confederações mostrou já que a Holanda naquele momento não vivia, né? O seu ápice, não vivia, aliás, a seleção da Espanha não vivia o seu ápice, não era uma seleção... Era decretado já. Exatamente. Então a seleção da Espanha, depois daquela goleada para a seleção brasileira na Copa das Confederações, ela mostrou realmente que já vinha numa descendente, né? Já vinha caindo já de rendimento. E a Copa do Mundo acabou provando isso, né? Eliminada com duas rodadas apenas. Agora, em relação aos jogadores de referência, os jogadores que armam, né, a jogada, quem tem mais jogadores com esse estilo? A Holanda ou o Chile? Qual que é o cara do Chile que pode desbancar um Van Persie, que pode desbancar um Robben? Não, além do Alexis Sánchez, que é o goleador da equipe, tem o Vidal, que é um jogador de muita categoria, é um segundo volante, mas que chega, ele articula bem as jogadas de meio campo e chega para apoiar no ataque. E tem outros jogadores também, o próprio Aranguiz, né, que é um jogador que está habituado ao futebol brasileiro, joga no Internacional e vem fazendo uma boa Copa do Mundo. O Valdívia é outro jogador que pode entrar no decorrer da partida e também mudar a história de um jogo. É uma seleção que tem jogadores praticamente equivalentes ao que tem hoje a seleção da Holanda em termos decisivos. Então, vai ser um grande jogo. Holanda e Chile vai ser um jogaço. Eu também acho, concordo com o André, que o melhor nesse momento seria para o Brasil, passando, enfrentar a seleção chilena nas oitavas de final e depois, é claro, poder bater com a seleção holandesa já nas quartas de final. Seria o caminho que o Brasil traçou em 2010. Só que a gente espera agora com um desfecho diferente. O Brasil, naquela oportunidade, passou pela seleção do Chile nas oitavas de final em 2010, passou até com certa facilidade, vencendo de goleada, e depois, é claro, enfrentou a Holanda, onde fomos eliminados, perdendo um jogo de virada, onde o Brasil fez um baita de um primeiro tempo. Poderia ter eliminado já a Holanda no primeiro tempo. Perdeu, fez 1-0, teve grandes oportunidades
e depois fez aquele segundo tempo desastroso. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos, né, de amanhã. Amanhã é sábado, a gente não tem Brasil Esporte. Vamos falar sobre o jogo entre Alemanha e Gana, que vai chamar a atenção, porque tem 2 irmãos em campo. Exatamente. Um jogando pela Alemanha e outro jogando pelo Gana, né? Pela seleção de Gana. Pela seleção de Gana. E isso vai acontecer pela segunda vez na Copa do Mundo. A primeira vez, essa situação foi protagonizada pelos 2 jogadores, o Jerome Boateng e o Kevin Prince Boateng. São irmãos, né? O Kevin atua pela seleção de Gana e o Jerome atua pela seleção da Alemanha. Os 2 são filhos de pai ganês. A mãe é alemã. Eles nasceram na Alemanha, nasceram em Berlim, né? Só que jogaram nas categorias de base pela seleção da Alemanha. Só que o Kevin Prince Boateng, que inclusive é o mais famoso dos 2, é o mais velho também, tem 27 anos, contra 25 do Jerome. O Kevin optou pela seleção de Gana. Quando se profissionalizou, defender a seleção ganesa, de origem do pai dele, né, no caso. E o Jerome preferiu continuar com a seleção da Alemanha. Então agora os 2 vão se enfrentar de novo, a segunda vez. Em 2010, o Jerome levou a melhor, a seleção da Alemanha venceu por 1-0. E amanhã o confronto entre Gana e Alemanha novamente, né? Aliás, a primeira vez aconteceu na Copa de 2006. E aí, então, eles vão se enfrentar novamente. O Kevin atacante e o Jerome lateral e zagueiro. Vambora, Cleison? Vamos. Voltamos domingo às 10 horas da noite, falando muito de seleção brasileira, expectativa, né, para o jogo contra Camarões. Um ótimo final de semana, aproveitem, tchau.